Pessoal, boa tarde, vocês estão me escutando aí? Beleza, eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou apresentar aqui uma tela aqui do que eu tinha preparado para falar sobre a prova e depois se alguém quiser me perguntar alguma coisa, se tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar aqui, aí eu dou um tempo para perguntar. Como eu mandei na mensagem, eu já tinha mandado anteriormente, né? Eu fiquei de disponibilizar a resolução da lista avaliativa. Então, essa resolução da lista avaliativa está disponível no Moodle, lá no bloco 2, né? Então, quem não acessou, favor acessar para dar uma olhada lá no que fez na lista avaliativa e para tirar dúvidas referente à resolução dessa lista, né? E qualquer dúvida que tenham sobre algum exercício dela, pode entrar em contato com a gente. Como foi mencionado desde o início do semestre, né? Se quiser mandar no fórum de dúvida, Fernando, né? E agora trocou, agora quem está com o Fernando lá é a... Esqueci o nome da tutora, é a Rosemary, né? Acho que é a Rosemary que está com você lá, né, Fernando? Então, assim, eles estão dando suporte lá no fórum de dúvidas. Geralmente eu deixo para que eles respondam. Acompanho sempre lá, tenho visto que os dois têm atendido assim, prontamente as dúvidas que têm aparecido lá. Né? Mas qualquer coisa, se quiser entrar em contato comigo também, pode me mandar um e-mail, pode me mandar uma mensagem no Moodle, que a gente está à disposição para ajudá-los aí. Referente à prova, né, que a gente vai ter nesse fim de semana aí, eu vou disponibilizar a tela aqui. O pessoal está conseguindo enxergar essa tela aqui? Análise combinatória, primeira avaliação? Beleza, tá. Então deixa eu voltar para a tela aqui. Então eu vou falar sobre isso aqui. Qualquer dúvida que tiver, depois a gente conversa aí. Então a avaliação de análise combinatória, né, que vai acontecer nesse fim de semana, ela tem 6 questões. Então a gente tem 6 questões na avaliação. Então, o primeiro exercício, né, a primeira questão, ela vale 5 pontos e ela é referente a essa questão do fatorial. Isso aqui é um exercício da primeira lista, se eu não me engano, eu coloquei aqui só para servir de exemplo. Então, lá no exercício 1, tem, se eu não me engano, duas letras para você resolver fatoriais, tipo essa letra D, tipo essa letra C, alguma coisa do tipo assim. Então, o exercício 1 é para resolver equações envolvendo fatoriais. Então, vale 5 pontos. Tem lá 2 equações, são fáceis de resolver, né? Então esse é o exercício 1, beleza. O exercício 2, que vale 6 pontos, é um exercício tipo esse aqui, né, de formar senha, lá da primeira lista também, né? Apesar de nele ainda não entrar a ideia de, assim, necessariamente de arranjo e combinação, né? É um exercício de calcular possibilidades. E aí, como se trata de senha, a ideia de arranjo. Então, assim, tem um exercício como esse aqui. Se eu não me engano, é até envolvendo senha mesmo. Né? Então, tem um exercício tipo esse da primeira lista, né, de calcular as possibilidades lá diante de alguma coisa, alguma situação criada lá. Né? É isso que eu estou falando. Se eu não estiver enganado, é referente à senha também esse exercício lá. Então, esses 2 primeiros exercícios são bem parecidos com os exercícios da primeira lista avaliativa. Aí vem o exercício 3. Aí os outros exercícios já são referentes à segunda lista. O exercício 3, eu já coloco no enunciado dele que ele é um exercício de arranjo, então não tem que analisar se é arranjo ou combinação. Já é determinado lá a situação de arranjo. E tem alguma coisa como esse exercício aqui, que é um exercício da segunda lista avaliativa. Quando eu falo que é igual a esse tipo de exercício, não quer dizer que é o mesmo exercício. Eu estou falando assim, é um exercício de arranjo, vai estar lá sim, que é um exercício de arranjo. Inclusive, o da prova tem um contexto parecido com esse aqui, que é referente ao pódio, né? A forma de chegada dos 3 primeiros colocados. É alguma coisa até parecida com isso aqui mesmo. Né? Mas é uma ideia de arranjo, porque nesse caso a ordem importa. Né?
Então, ficar atento a essa questão da importância ou não da ordem para determinar se é arranjo ou combinação. Então, tem o exercício 3, que vale 6 pontos, que eu já afirmo que é um exercício de arranjo. Lá no enunciado dele está, né? Exercício de arranjo, que tem essa questão, né, de pódium, alguma coisa tipo esse exercício da lista avaliativa aqui mesmo. O exercício 4, eu já afirmo lá que é um exercício de combinação também, que aí você não vai ter que fazer essa análise, já pode começar o exercício trabalhando com a ideia de combinação. E se eu não me engano é alguma coisa tipo esse exercício aqui mesmo, de formar grupos, algumas coisas assim, né? Formar uma comissão, alguma coisa assim, né? E quando se trata de comissão onde não tem papel definido para os elementos da comissão, você tem uma ideia de combinação, porque não importa a ordem que as pessoas são colocadas naquela comissão. Se a comissão é formada pela pessoa A, B e C, não importa a ordem que eles entram na comissão. Então, por isso que eu já afirmo lá no exercício 4, que é um exercício de combinação. Né? Então, o exercício 3, ele é um exercício de arranjo, está escrito no enunciado dele, e o exercício 4 é um exercício de combinação, está escrito no enunciado dele. O exercício 5 e o exercício 6, eles são exercícios em que primeiro você vai ter que identificar se é arranjo ou combinação, tipo esse exercício aqui da segunda lista. Né? Vai ter lá assim, arranjo ou combinação. Você vai analisar o contexto e vai verificar se a ordem dos termos for importante, arranjo. Se a ordem dos termos não tiver relevância, é uma ideia de combinação. E depois resolver o exercício. Né? Então, o exercício 5 e o 6, eles vão ser desse tipo aqui. Você vai ter que analisar primeiro o contexto do exercício, verificar se arranja a combinação. Dos 6 pontos, a identificação disso aqui já são 2 pontos já. Né? E a resolução, os outros 4 pontos. Né? Então, são 2 exercícios, eu ainda fiz questão de colocar um de arranjo e outro de combinação. Né? Então, a ordem necessariamente não é essa, né? Arranjo e combinação. Mas o exercício 5 e 6, onde você tem que identificar se é arranjo ou combinação, um deles envolve a ideia de arranjo e o outro envolve a ideia de combinação. Né? Então, ficar atento a isso aí. Inclusive, um dos exercícios, ele tem uma ideia de no máximo. Ficar atento a essa questão do no máximo aí quando aparece dentro de alguns exercícios. Né? Por exemplo, você quer formar grupos com no máximo, grupo de 3 pessoas com no máximo 2 mulheres. Então, quer dizer que esse no máximo quer dizer que pode não ter nenhuma mulher, uma mulher ou até 2 mulheres. Então, essa ideia de no máximo aparece em um dos exercícios lá, né, desses 5 e 6. Então, um é de arranjo e o outro é de combinação. Você vai ter que ler o enunciado e fazer, né, a análise para determinar se é arranjo ou combinação aquilo que você vai utilizar para resolver o exercício, como esses que tinham lá na segunda lista avaliativa, que a resolução foi até disponibilizada esses dias aí. Então, basicamente é isso, assim. São 6 exercícios, né? São 6 exercícios. Eles são parecidos com os exercícios da lista avaliativa, né? A gente não tem muitas diferenças, não, né? Então, é um exercício envolvendo fatorial para resolver lá aquelas equações. Outro exercício lá do princípio multiplicativo, tipo da primeira lista. Se eu não me engano, é um exercício que envolve senha. Eu tenho um exercício que é já falando sobre o arranjo, já afirma que é arranjo para você resolver. Outro exercício que é sobre combinação, que já afirma que é combinação para você resolver. E 2 exercícios que você vai ter que identificar se é arranjo ou combinação para depois resolver. Né? Nesses 2 exercícios, um vai ser de arranjo e o outro vai ser de combinação. A ordem você vai ter que ver lá na hora da resolução. Tudo bem aí, gente? Alguma pergunta sobre isso, assim, sobre a dinâmica da prova?